Chamo de volta Jorja e João. Fantástico trabalho. E acho que resume bem o que a Jorja colocou em palavras, né? O João também mostrou em imagens, né? O depoimento dos fotógrafos, a necessidade de um estudo, de um projeto, de uma poética, que não começa no modismo, mas que é um trabalho que vem com o tempo. E o que eu gostaria de perguntar para vocês dois, ontem a gente fez essa mesma pergunta para a Sara, e é uma tendência que eu, como jornalista, sei que puxo para o meu lado, mas eu vejo que está muito forte a volta ao documental, né? Passamos por um momento de uma fotografia meia que perdida, meia movediça, muito fluida, e agora a gente tem um retorno a um documento, um documental que você traz aqui nesse trabalho da Amazônia, né, nesse momento, nesse vídeo. Parabéns, Edu. Né? E que a Jorja traz em suas pesquisas, nos trabalhos que ela também faz, né, nos grupos de estudo, quando ela desenvolve esse projeto. Existe uma volta ao documento, ao documental? Eu não sei se eu diria uma volta plena, né? Eu acho que o documento ele sempre existiu. Eu acho que nunca houve uma... Não se extinguiu, não é? Eu acho que agora, e aí eu posso citar até um fotógrafo que eu gosto muito, e que eu acho que ele faz isso muito bem, que é o Pedro Davi. O documental ele se estabelece dentro de um contexto de pesquisa e que aprofunda essa pesquisa. O que eu quero dizer? Não é um documento que passa, mas um documento que aprofunda relações com o espaço, com o território, ou seja, com essa criação poética, mas que não é apenas o registro da realidade. É um pensamento que vai, digamos assim, que vai em linha conceitual, né, dentro do documento. Quer dizer, eu fotografo a realidade, o meu entorno, e eu falo do Pedro porque ele tem um trabalho que, às vezes, não sai do seu território íntimo, né, mas que não é um íntimo na pessoa, mas um íntimo em uma territorialidade sobre a paisagem que o cerca. Então, ele não sai da casa dele. Ele não sai, digamos, de um território que seja de um outro mundo. É o mundo dele. Mas ele faz um documento que, quem for pesquisar, é um documental que tem uma poética tão sutil que sublima, inclusive, o documento. Percebe? Quer dizer, são camadas que vão se colocando aí dentro da linguagem, da narrativa, que prospera para uma outra identidade, inclusive visual. João. Eu acho que eu concordo. Eu não entendo muito dessas coisas, mas eu não sei se vocês viram, quer dizer, quando o Pedro fala, a fotografia não perdoa. Ela vai, ela volta, e ela te pega no seu íntimo. Então, eu acho que... A Cláudia também fala isso. Ela fala, eu não estou preocupada com como as pessoas andam, como elas moram. Ela fez essas fotos também, mas ela falou, eu estou preocupada em entender o outro, em entrar na sua alma. Eu acho que a arte é uma questão de alma. Então, eu acho que a gente está sempre lidando com uma matéria que você chama de poética, mas eu acho que é uma matéria profunda e cada um de nós escolhe objetos diferentes para se expressar. E eu acho que, quando aquilo é verdadeiro, quando aquilo você olha e tem alma, você sente. Quando aquilo foi feito para agradar alguém ou um determinado público e não está conectado com o seu íntimo, aquilo não se sustenta. Então, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que não é uma escolha de... Eu acho que você falou do apoio de mesa. É. Que
Foi uma gafe incrível. Então, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quer dizer, eu posso ser visceral, profundo, e independente do objeto que eu escolho, né? Uma das questões que a Cláudia aponta e fala, enfim, quando ela fez os Yanomami, na época da realidade, só queria esclarecer, é mania de professor. Para quem não sabe, quando vocês falam muito em Jorge, é Jorge Love, foi um fotógrafo da Life, que veio no Brasil nos anos 60 e foi um grande fotógrafo da revista Realidade, que foi um marco do fotojornalismo brasileiro. E era casado com a Cláudia. Eu gosto do lado fofoca caras também. Eles eram casados. Mas a Cláudia... Não só isso, como... Não, chega, tá bom, fofoca. Não é fofoca. Ah. O George era um profundo pesquisador. Ele tinha um conhecimento técnico absurdo. Ele me ajudou muito. E ele ajudou muito a Cláudia. Muito do que está aí é a cabeça do George. Também porque era uma época que você ficava 6 meses fazendo só uma matéria. Você não ia para o lugar de avião, para a Amazônia, de manhã e voltava à tarde, né? Você ficava 6 meses fotografando. Mas o que a Cláudia fala, que é uma coisa que eu queria saber de vocês, né, nessa fotografia contemporânea, ela fala assim: eu demorei 2 anos para fazer uma foto. Eu cheguei lá, eu conheci, eu entrei, né, de uma certa forma, ela acabou se tornando invisível, porque o olhar estrangeiro ele é ótimo para pescar o que os outros não veem, mas é péssimo porque também nos traz o exótico. Né? Então, hoje, essa fotografia que é feita quase como um fast food, fotografei, subi, fotografei, subi, fotografei, subi, né? O tempo que é necessário para fotografar. Existe esse tempo, João? Olha, eu arrumei outra profissão para poder fotografar. Sério. Quando eu casei, minha mulher tinha 3 filhos, eu mudei de freelancer para pai de família. Então, eu falei, se eu quiser continuar como fotógrafo, eu vou ter que ser publicitário, moda, alguma coisa assim. Não vou poder fazer o que eu quero. Então, eu acho muito difícil. Está aqui o Edu, por exemplo. Eu falava, Edu, por que você não expõe? Por que você não publica? O seu trabalho é tão maravilhoso e tal. Que ele sempre teve um trabalho comercial e do lado o trabalho autoral. Ele dizia, eu não tenho tempo para expor, para publicar, eu prefiro pegar esse tempo e usar para fotografar. Então, eu investi 20 anos podendo fazer esses pequenos viagens de 2, 3 semanas, no caso de Trancoso e da Amazônia, mas eu tive que me sustentar de outra maneira. Jorge, no desenvolvimento de um projeto, amadurecimento, quanto tempo é importante ou não? O tempo é importante no sentido de dilatar o olhar. Eu acho que um trabalho ele não se estabelece pelas imagens. Ele se estabelece pela reflexão que se tem através daquelas imagens. Então, eu acho que a potência, quando vem, é bem dentro dessa ideia da própria Cláudia, né? É quando você percebe o sentido que lhe move com as suas próprias imagens, né? Então, claro, a gente vive uma contemporaneidade que ela é flusseriana, quer dizer, que ela é demasiado tudo, não é? Inclusive demasiado no sentido do corriqueiro, quer dizer, e não só do corriqueiro, por ser do coloquial, né? Como elas são fracas, quer dizer, elas são flutuantes, não é? Eu acho que cada vez quando o olhar do fotógrafo se aproxima do interior da sua fotografia, é quando ele estabelece o melhor de si. Vamos abrir para o público. Caso alguém tenha alguma pergunta a fazer. Vamos à segunda. Obrigado. Boa noite. Eu imagino que tudo que foi dito aí sobre poética,